Meus irmãos, eu quero, com muita responsabilidade e temor a Deus, conversar com vocês sobre um assunto bíblico que eu acredito que vai ser bem relevante para essa noite. Se existe um homem na Bíblia que amava Deus e a sua presença, o nome desse homem é Davi. É bem verdade que, se nós fizermos um relatório da vida de Davi, Davi fez um monte de coisa errada. Davi cometeu homicídio, adultério, numerou o povo sem ordem de Deus, fez algumas coisas que não eram para um homem de Deus fazer, mas ele fez. Só que a diferença de Davi para alguns personagens da Bíblia é que Davi amava Deus mesmo quando ele errava. Ele amava Deus, não tinha quem tirasse isso dele. É tanto que quando ele pecou, que o profeta Natan veio denunciar, eu achei interessante que quando Davi pecou, Deus disse: Natan, com Davi resolvo eu, vá lá, e já que ele é poeta, eu vou usar a poesia para falar com ele. Natan chegou lá e disse: eu conheço um, mas contou uma história, que só tinha uma ovelhinha, e contou toda aquela história para poder denunciar o pecado de Davi. E Davi é interessante que, se nós olharmos na história dos reis de Israel, Davi foi o único rei na Bíblia que foi ungido 4 vezes. Davi foi ungido a primeira vez pelo próprio Deus. Está na Bíblia, pastor? Tá, o que eu falar aqui eu vou mostrar na Bíblia. No Salmo 89, verso 20, está escrito que Deus achou Davi e com o seu santo óleo o ungiu. Deus achou. Eu vi alguém dizer esse dia na internet que, esqueci de agradecer os senhores, viu? Perdoe tanta coisa, Deus abençoe, viu? Eu vi alguém pregando na internet. Sabe que na internet tem todo tipo de mensagem, né? Tenha cuidado, tem umas mensagens que faz tirar você da escola dominical, do culto de ensino, tira você de jejuar, tem um monte de coisa aí. E alguém estava dizendo que quem não é visto não é lembrado. Dentro de uma conotação humana a gente até concorda, mas eu estava olhando a Bíblia e tem pessoas que ninguém estava vendo elas e Deus achou. O texto diz que Deus achou Davi e com o seu santo óleo ungiu. Essa foi a primeira unção de Davi. Eu chamo essa unção, irmãos, de unção divina. Por quê? Porque não tinha plateia. Deus escolheu de forma particular e depois, com o tempo, Deus vai mostrar. Lembra de Jeremias, que Deus disse: Jeremias, antes de você nascer, eu já tinha dado você como profeta para as nações. Sabia que tem coisas que Deus tem para fazer na sua vida e que ninguém está sabendo ainda? Pastor não sabe, ninguém sabe ainda, mas os céus já estão sabendo, porque foi escolha de Deus. Davi é ungido a primeira vez. A segunda unção de Davi eu chamo de unção familiar ou unção doméstica. Por quê? Porque ele foi ungido dentro da casa dos seus pais, diante dos seus irmãos e diante do profeta. Agora eu gosto de Deus porque Deus é muito estrategista. Quando Deus diz: Samuel, pega o seu vaso, enche de azeite, venha, porque eu vou lhe mandar na casa de Jessé o belemita para você ungir um dos filhos dele a rei no lugar de Saul. Na mesma hora Samuel deu uma recuada e disse: ó Deus, e se Saul ficar sabendo que eu ungi um outro homem rei de Israel, ele manda me matar. E como Deus não trabalha com mentira nem com esquema, Deus disse: não se preocupe não, Samuel, já tem a estratégia. Você vai chegar lá e vai dizer que fez sacrificar ao Senhor, e Saul nunca vai saber que você foi ungido, ninguém é rei. Outra coisa que Deus faz, e tem coisa que Deus faz de forma particular e não precisa ninguém ficar sabendo ainda, porque na hora certa Deus vai apresentar você. Outra coisa interessante na segunda unção de Davi é que os irmãos dele não falaram para ninguém, e nem para o próprio rei, porque se eles falam, se o assunto saísse de dentro da casa de Davi, haveria morte. Saul era um homem mau, invejoso, mandava exterminar toda a casa de Jessé. Por isso que o assunto não saiu de dentro da casa. A terceira vez que Davi foi ungido, ele foi ungido pelos homens de Judá. A Bíblia diz que vieram os homens da região de Judá, ungiram Davi. Está escrito onde, pastor? Em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. O texto diz que Davi foi ungido diante dos homens de Judá e reinou em Hebrom 7 anos e meio. Enquanto Davi reinava sobre Hebrom, Isbosete, filho de Saul,
que não era tão conhecido, reinava nas outras tribos. E quando ele morreu, Davi nunca tocou nem em Saul e nem também no filho dele. Quando ele faleceu, os 12 príncipes de Israel, 12 anciãos representando as 12 tribos de Israel, chegaram para Davi e disseram: nós percebemos que Deus realmente escolheu você para reinar sobre as 12 tribos de Israel, porque até então eles ainda relutavam, acreditando que alguém da descendência de Saul precisava reinar. Mas Deus tem escolhido, e Deus faz escolhas certas. Irmãos, Deus não vai se equivocar com escolhas que Ele faz. Deus não escolhe pela sua cor, pela sua altura, pela sua intelectualidade. Deus escolhe você. Até hoje, faz 31 anos que eu prego, e eu não sei definir qual é o critério de Deus para escolher alguém. Deus não escolhe pela cor, pela altura. Deus decide escolher e pronto. É isso que Deus faz. Eu preguei nos Gideões esse ano uma mensagem, e eu preguei uma mensagem com o tema: Deus escolhe pessoas que nós não escolheríamos. Já viu que tem uns pastores que não tem cara de pastor? Eu mesmo fui pregar num lugar, o irmão disse: rapaz, você é o pregador do 30º Congresso das Irmãs. Aí, quando Jesus abriu o céu, o irmão ficou meu amigo e me deu até uns presentes. Jesus escolhe pessoas que nós não escolheríamos. Então a quarta unção de Davi está em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Ele é ungido pelos 12 anciãos de Israel e se torna rei das 12 tribos de Israel. Só para recapitular: primeira unção de Davi, Salmo 89, 20. Segunda unção de Davi, 1 Samuel 16, 13. Terceira unção de Davi, 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. E quarta unção de Davi, 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Quando Davi está oficialmente rei das 12 tribos, o texto diz que ele começa a construir um palácio e casas na cidade de Jerusalém, que ele já tinha conquistado. Porém, o texto diz que Davi constrói de forma especial. Irmãos, toda vez que você ouvir essa palavra especial, está se falando de algo acima da média, algo que sobrepõe qualquer outra classificação, algo que merece devido valor. É por isso que a Bíblia diz que Davi fez um lugar especial para colocar em Jerusalém a arca da aliança do Senhor. Por que Davi queria a arca da aliança em Jerusalém? Porque ele conhecia a história da arca. Ele sabia que foram nos dias de Josué, no capítulo 3 de Josué, que Deus disse: Davi, ou seja, Josué, eu vou lhe engrandecer diante do povo. Você vai mandar os coatitas entrarem nas águas do Jordão, e eu vou abrir o Jordão, você vai entrar na terra prometida, enquanto eles ficam com a arca da aliança no ombro, dentro das águas do Jordão. Davi sabia que no capítulo 6 de Josué deu as voltas por ordem de Deus sobre as muralhas de Jericó, e quem está lá entre eles? A arca da aliança do Senhor. Aquele caixotinho de madeira que não tinha beleza alguma, mas na tampa da arca, chamada de propiciatório, se manifestava a presença de Deus. E a presença de Deus é quem faz. O pregador não faz nada sem a presença, ninguém canta sem a presença, ninguém chega a lugar nenhum sem a presença. Eu chego em algumas igrejas grandes que a gente prega com multidão de pessoas, e a primeira coisa que a gente olha para aquele povo e pensa: foi a presença de Deus que fez isso. Tem bons pregadores? Tem bons cantores? Tem boas regentes. Minha irmã do ciclo de oração quer tirar um chapéu, mas é tudo dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é na nossa intelectualidade, não é na nossa força, é por causa dele. Essa era a visão de Davi. Davi disse: eu vou trazer a presença de Deus aqui para Jerusalém, porque eu quero a presença de Deus perto de mim, comigo, no meu reinado. 2 Samuel 6, versículo 1, a Bíblia diz que Davi juntou 30 mil homens em Jerusalém e disse para eles: nós vamos para Baalar de Judá, para a casa de Abinadab, onde está a arca da aliança do Senhor, nós vamos trazer para Jerusalém. Davi mandou fazer um carro novo. Davi organizou no capítulo 6 de 2 Samuel, o texto diz que Davi deu uma lista dos instrumentos que eram para tocar naquele culto. Davi organizou tudo, o negócio era bonito.
30 mil homens, os homens tocando os instrumentos, e foram para a casa de Abinadab. Quando chegaram lá, botaram a arca num carro novo. A Bíblia diz que Abinadab tinha 2 filhos, Uzai e Aio, e Davi vai trazendo a arca. Nos primeiros passos da arca, a Bíblia diz que a arca deu uma balançada, e o filho de Abinadab, chamado Uzai, toca na arca e morre. Quando aquilo morreu, o culto transformou-se num culto fúnebre, uma tristeza tomou conta. Irmãos, todo mundo olhava para Davi e dizia: a culpa é sua, a culpa é sua. E aquela pressão psicológica sobre Davi foi tão grande. Olhe para cá para você entender a mensagem. Que foi tão grande a pressão, pastor, que Davi pegou a arca da aliança e fez uma coisa que não podia fazer. Colocou na casa de um homem chamado Obed-edom, que nem judeu era. Botou a arca lá, na hora do desespero, ele botou lá. Mas só que Deus é especialista em abençoar aonde a presença dele chega. Davi volta triste e arrasado. Eu quero dizer para alguém aqui que já fez alguma coisa na obra de Deus e não deu certo, porque você ficou triste. Você já tentou fazer coisas, eu já fiz isso. Você faz coisas na obra de Deus e às vezes não funciona como você queria. Mas não se preocupe, porque se tiver errado, Deus vai ensinar você a fazer certo. E se tiver certo e Deus não quis fazer, é porque a vontade soberana é dele. Davi volta para casa triste, decepcionado, envergonhado. Volta para Jerusalém e o zum do povo. Irmãos, a coisa pior que tem para a gente é quando você sabe que alguém falou mal de você. Você pode ter rodado aqui. Se amanhã alguém disse que você estava com cabelo feio, irmã, você vai ficar triste demais. Vai acontecer algumas coisas porque você é humano. Apesar de você ser salvo, o nome está escrito no livro da vida, você é uma pessoa humana. Davi vai para casa triste, desanimado, desgostoso com a vida, sem saber o que fazer. E para acabar de completar ainda a tristeza de Davi, chegaram para ele e disseram: rei, você não sabe o que é que está acontecendo. Na casa de Obed-edom, a bênção de Deus está reinando. Davi não era bobo, Davi sabia que era por causa da presença de Deus que estava lá. Eu vou começar essa mensagem primeiro dizendo para você: não desista da presença de Deus. Eu vou contar uma experiência que eu tive num culto. Primeiro, eu preciso lhe dizer que você está no culto. O culto tem 2 tipos de elementos: os físicos e os espirituais. Os físicos estão aqui: teclado, cadeira, púlpito, lâmpada, as paredes, a bateria, é os elementos físicos. Os elementos espirituais somos nós. Salmo 29, verso 9, a Bíblia diz que no templo de Deus todos dizem glória. Eu não sou pregador que fico mandando você olhar para o lado, dizer para alguém, eu não gosto desse tipo de coisa, e nem mando você dar glória. Agora, a Bíblia diz que no templo de Deus todos dizem glória. Então, no culto a gente precisa entender isso. Se eu estou num culto, sabe aquele culto pesado? Eu estava lá, eu disse: Jesus, por que é que eu estou tão pesado no culto? Será que o problema aqui é eu? Mas aí eu me lembrei que eu estava no culto assim, irmãozinho dirigindo o culto com tanta alegria, eu nem abri a boca para dar um glória. Estava sem o microfone, até eu entender que a glória para Deus não é quando a gente está com o microfone. Aí eu disse: sabe de uma coisa? Eu falei para mim mesmo, irmão, eu vou fazer meu culto a Jesus aqui. Irmãos, eu comecei: ô glória. Eu comecei dizendo: Jesus, me encha, tira essa frieza de mim. Minhas irmãos, Deus desceu uma graça na minha vida. Eu comecei a falar a língua, eu comecei a sentir uma alegria, e alguém do lado foi contagiado. Daqui a pouco a igreja está tão contagiada por essa presença que nós fizemos um barulho grande naquela congregação naquela noite. Faça seu culto a Deus. Quem faz o seu culto a Deus é você. Não espere para o pregador, não. Todos nós esperamos uma boa mensagem, é normal, e o pregador tem por obrigação de ter uma boa mensagem para a igreja. Mas a glória, quem manda é Ele quando você adora. Tem pregador que sabe fazer o movimento, o povo roda, pula. Eu não sei fazer o movimento. Se Jesus não fizer, eu não faço nada.
Davi preocupado, porque ele queria a presença em Jerusalém. E ele foi orar a Deus. E ele fez uma das orações mais bonitas. Sabe o que eu ouvi alguém dizer esse dia? Tem fases na sua vida que você tem que falar mal de você para Jesus. Eu digo, não. Esse pregador disse, sim, vou lhe mostrar. Mostre para Jesus os seus defeitos. Lembra que Jesus contou uma história de um publicano e um fariseu que entraram no templo? O fariseu chegou todo bem equipado e disse mesmo para o camarada ouvir: ó Senhor, eu sou dizimista, eu não sou como certos publicanos, para ele assim, eu não sou como fulano, e foi citando. E o publicano se achava tão miserável que nem levantou o rosto para o céu, porque o publicano dizia: Deus, eu sou um miserável homem, eu sou tudo isso que esse fariseu está dizendo e um pouquinho mais. Aí Jesus disse: quem voltou justificado? Aí disseram para Jesus: nós achamos que seja o que não abriu a boca para se exaltar. Aí Jesus disse: falastes bem, porque quem a si mesmo se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Então, contar para Jesus os nossos defeitos não tem problema nenhum com isso, irmão. Eu fui pastor de uma igreja no Nordeste, numa cidade chamada Pau dos Ferros, e tinha a irmã Gorete. Meu Deus, não precisava da irmã Gorete contar nada, nós sabíamos da casa dela todinha. Quando ela estava orando, ela orava alto e sincera, não tinha mentira nas palavras da irmã Gorete, não. Jesus, tenha misericórdia de mim, que hoje eu tive que xingar meu vizinho, Jesus. Eu estou atribulado aqui no culto, papai. Me limpe, me enche do Espírito Santo. Sinceridade, não tinha hipocrisia na oração da irmã Gorete. Tinha hora que eu parava de orar, me perdoe, para ouvir a irmã Gorete, porque era sincera nas suas palavras. O culto começava às 7 horas. Nunca cheguei na igreja às 6 horas, que eu gostava de chegar cedo, eu era o dirigente. Para Gorete já está com a igreja aberta, orando. Oh, Jesus abençoe esse homem da Casa Verde 223. Eu passei ali, ele disse que está com uma dor na perna. Era mais ou menos assim. Pense como era sincera a oração da irmã Gorete. Ah, se nós tivéssemos umas Goretes por aí nas igrejas, que orasse com o coração e não só com a boca. Davi foi orar e disse: Deus, aonde foi que eu errei? Deus disse: eu vou lhe mostrar duas coisas que você fez errado, Davi, mas dá tempo de consertar. Primeira coisa, Deus disse para Davi: Davi, você tirou um direito que era dos coatitas, de trazer a arca do concerto no ombro, porque assim eu instituí. Quem eram os coatitas? Só para vocês entenderem. Levi teve 3 filhos, Levi filho de Jacó. Ele colocou o nome de um de Gerson, o outro Merari e o outro Coate. Os filhos de Levi foram chamados por Deus para o sacerdócio. Eles são chamados Gersonitas, Meraritas e Coatitas. Só que vocês sabem o que eu acho interessante? É que Deus pega esses 3 irmãos, esses 3 descendentes da família de Levi, e Deus coloca eles no serviço sacerdotal, mas Deus divide tarefa. Moisés, no capítulo 4 de Números, ele disse: só os coatitas podem levar a arca do concerto nos ombros, nem Merarita, nem Gersonita. Pode ser irmão, pode ser levita. Eu quero dizer a você que tem coisa na obra que Deus não quer que você faça, é outra pessoa que vai fazer, isso é normal. Tem coisa que não funciona com a gente, e funciona com pessoas que a gente acha que é até menos incapaz, porque o dono da obra é Ele. Nós administramos, fazemos a gestão e é normal e bíblico, mas Ele escolhe pessoas que nós talvez nunca escolheríamos. Aí Davi disse: Deus, eu realmente tirei os coatitas e coloquei no carro novo. Primeira coisa, mandou chamar os coatitas e pediu perdão a ele. Não é feio, irmãos, a gente pedir perdão, não. Ele pediu perdão. Eu já contei essa história, que eu dirigia uma igreja uma vez, e o meu segundo dirigente queria as coisas do jeito, eu queria do outro, e acabei que a gente se desentendia. E quando eu saí da direção daquela igreja, saí meio de mal com ele. Aí fui para um ciclo de oração, onde tem uma irmã chamada Quitéria, e Deus tomou a irmã Quitéria em profecia e disse: volte lá e peça perdão e se reconcilie. Eu saí de cara lisa e fui lá e pedi perdão ao irmão, nos reconciliamos. Fui cuidar de uma igreja de lado do prédio que ele morava.
Então, não adianta a gente querer, irmãos, dar uma de arrogante e não querer pedir desculpa quando precisar pedir desculpa. É isso que a Bíblia nos ensina. Davi pediu desculpa aos coatitas, Deus disse: tem outra coisa, Davi, que você fez. No capítulo 6 aqui de 2 Samuel, o texto diz que Davi deu uma lista dos instrumentos que poderiam ser tocados no culto da casa de Abinadab até chegar em Jerusalém. E Davi eliminou 2 instrumentos, buzina e trombeta. Eram instrumentos que Deus tinha instituído nos cultos ao Senhor. Davi tirou, eu li a lista, fiz questão de ler a lista. Aí no segundo culto, Davi disse: agora vai ter buzina, agora vai ter trombeta, agora vai ter barulho, agora vai ter arca no ombro de coatita. O carro novo que eu mandei fazer, eu quero que queime e jogue os pedaços de cinza fora. Primeiro culto foi dirigido por Davi, não funcionou. Segundo culto, Davi disse: vai ser dirigido pela presença e orientação de Deus. O que nós fazemos na direção de Deus funciona. Funciona, irmão, não são técnicas humanas, são direção de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu dirigi a igreja 20 anos, estou há 11 anos na itinerância, e eu vejo alguns colegas pastores, eu tenho dó, porque eles criam algumas coisas para segurar o povo, e acaba que não funciona, irmãos, e cria algumas coisas, e que inventa culto disso, daquilo, e não precisa, porque crente gosta de Bíblia, de graça, de palavra de Deus. Crente não se ilude com jogo de luz na igreja, com fumaça, como dizem os colegas, com a parede preta ou vermelha. Crente gosta de Bíblia, de poder de Deus, de graça do Espírito Santo, que ensine ele a andar em santidade. É isso que crente salvo gosta. Crente não gosta de mensagem para massagear ego, mensagem couto, mensagem sossa. Crente gosta de mensagem que fale com ele, que mexa com as suas emoções e lhe mostre aonde ele precisa melhorar. Davi falou para os 30 mil homens: bora buscar a arca. Sério, vai morrer gente de novo? Eles: vai não. Vai não, porque o primeiro culto eu dirigi, agora quem vai dirigir é Deus. Nós vamos fazer e vai funcionar. Irmãos, era isso que fazia diferença em Davi. Era sincero quando ele cometia erros. Davi convence os 30 mil homens, ele diz: agora nós vamos fazer diferente. Agora, quem é que toca a buzina? Sabe fazer um toque de trombeta aí? Cadê o tecladista? Toca aí uma trombeta aí para o povo. Cadê o cara do teclado? Já foi, não? Chega, tecladista, que eu vou cantar. O Davi disse: agora vai ter buzina, agora vai ter trombeta em Jerusalém, no culto. Nós vamos fazer do jeito que Deus instituiu. Davi disse: tem outra coisa. Os coatitas vão dar 6 passos com a arca da aliança nos ombros, e nós vamos oferecer sacrifício a Deus. A cada 6 passos nós vamos fazer um culto ao barulho da trombeta, da buzina, e nós vamos celebrar a Deus lá da casa de Obed-edom até chegar em Jerusalém. Davi chega na casa de Obed-edom, Obed-edom está com um sorriso desse tamanho. A presença de Deus na casa dele. Irmão, a presença de Deus estando na vida do crente, pode estar faltando até dinheiro para a irmã alisar o cabelo, mas está feliz porque tem a presença. É ou não é, irmãos? Pode faltar dinheiro para comprar o iPhone, já tem o 20 já? O iPhone 16, o X16, ele está feliz porque ele tem a presença. Ele pode andar no carro que nem ar-condicionado tem, mas ele tem a presença. Ele sabe o que é prioridade para ele. Davi chega lá e diz: Obed-edom, preciso levar a arca da aliança. Obed-edom aprendeu que a presença de Deus é abençoadora. Sabe o que ele disse para Davi? Davi, eu não sou levita, nem sou judeu, não sou digno de estar nem perto dessa arca, mas eu queria muito ir morar em Jerusalém, perto dessa arca. E você vai ver na numerologia de Crônicas, quando aparece o nome dos porteiros da arca, da tenda que Davi fez, vai aparecer um homem lá chamado Obed-edom.
Davi disse: você não é judeu. Davi gostava de gente que ninguém dava um vintém. Você sabia que antes de Davi assumir o trono oficialmente, não, na época que ele estava sendo perseguido por Saul, ele juntou um exército de 400 homens endividados, tudo com o nome no Serasa, um bocado de boleto protestado. Era mais ou menos isso, camarada desmantelado, que ninguém dava um vintém. Davi disse: é tudo meu. Por isso que Davi é uma tipologia do próprio Cristo, porque ele olhava para as pessoas com um olhar de compaixão. Eu preguei na igreja do pastor José Carlos de Lima 4 vezes agora, 2 vezes na sede, 3 vezes na sede e 1 vez no bairro. Eu fui empossar um pastor mais ele, e a gente estava conversando, almoçando. Ele disse: pastor Erinaldo, quem conhece o pastor José Carlos de Lima aqui? Nunca viram um vídeo dele, não, irmão? Aquele velhinho de João Pessoa, que é engraçado, que só está estourado aí nas mídias. E ele é um homem de Deus, crente. Ele diz: pastor, quando eu olho para alguém que erra na igreja, eu olho com um olhar de compaixão. Eu olho com o olhar de Jesus, para nós não perder essa pessoa para o mundo. Davi tinha esse olhar. Davi diz para Obed-edom: eu vou te levar para Jerusalém. Você não é judeu, não é levita, mas você vai para Jerusalém. Nós vamos te levar para lá, e você vai ser porteiro da arca, da tenda aonde vai ficar a arca da aliança. Deixa comigo que eu vou levar, porque você também se apaixonou pela presença. E Davi sabia que o sentimento de Obed-edom de querer a presença de Deus era o mesmo que estava sobre ele. E começa o primeiro culto, 6 passos dos sacerdotes, com a arca nos ombros. E Davi para e diz: vamos oferecer sacrifício agora. E assim eles fizeram, lá da casa de Obed-edom até chegar em Jerusalém. E tem mais, Davi chegou um momento do culto, que Davi estava fazendo no segundo culto. Davi estava tão dominado pela presença de Deus, que ele tirou as vestes reais. Ele estava rodando. Eu sei que tem meninice igreja, e nós damos às vezes mais ênfase a ministro. Tem falso profeta, tem, mas tem muita coisa que é manifestação de Deus. Tem muita coisa que é a presença de Deus. Tem irmão na igreja que perdeu até o medo de dar uma marchada assim, de tanta pressão de alguém que diz que isso não é presença de Deus. E, irmãos, a presença de Deus faz a gente fazer algumas coisas, não fazer coisas que vai causar escândalo. Eu sempre digo que presença de Deus não escandaliza a igreja. Quem escandaliza é pecado. O crente marchar, rodar, pular, se alegrar, isso nunca vai escandalizar ninguém. A presença de Deus traz alegria. Eu estou dizendo a vocês, eu fui pastorear uma igreja no dia da minha posse. Chega a ter uma tristeza na alma. Tinha 5 crentes, e pastor nenhum quer dirigir a igreja pequena. Nós gostamos de igreja cheia, mas Jesus prova. Eu peguei um cartão telefônico no tempo do cartão, para ligar para o presidente, para dizer a ele que não era Deus que tinha me botado lá, não, era ele. Eu peguei o cartão, fui lá. Aí tinha um irmão que depois se tornou meu amigo, que vinha conhecer o novo pastor. Ele não estava no meio dos 5 no dia que eu estava, não. O irmão José Alexandre, eu botava ele para pregar, era um auxiliar da igreja. Não precisava de microfone não, que ele gritava de longe: glória a Deus, que estrondecia tudo. Aí eu estou lá, ele vem, eu estou com o cartão para ligar para o pastor. Ele vem de lá e diz: eita, paz do Senhor. Não tem aqueles irmãos assim que gostam de longe. Ele me viu vestido de obreiro e calculou que eu era o novo pastor da igreja. Então, pai do Senhor, meu irmão. E vem, pai do Senhor, novo pastor da igreja, né? Eita, Jesus vai lhe usar muito nessa cidade. Ai, Jesus lhe trouxe para cá. Eu tirei logo o cartão que tem no bolso. E sabe qual foi o resultado? Pastoreei 11 meses aquela igreja. Batizei 53 pessoas em 11 meses. Aqueles 5 crentes que eu estive com eles na minha posse, Deus transformou em 127 membros de ceia, mais um número muito bom de novos convertidos que estavam no discipulado para o batismo, e um grupo de 40 jovens na igreja. Agora sabe o que foi isso? A presença de Deus que se manifestava. Esses crentes tinham dia que fazia aviãozinho na igreja e rodava de E Jesus ia salvando, ia batizando com o Espírito Santo, ia enchendo a igreja. Eu nunca vi alguém ir embora do culto porque tinha alguém marchando ou profetizando na igreja. Quando Davi vai chegando assim, já meio embriagado, em Jerusalém, quem está lá olhando para o palácio assim? Mical. Mical nunca teve uma referência
verdadeiro, o pai de Mical, nunca gostou da presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa muito séria aqui, nós, pais, pastores, crentes, vamos pegar todo mundo num pacote. Nós crentes somos a maior referência de sim ou não para as pessoas amarem a presença de Deus. Eu conheço igreja e vou dizer a vocês que já preguei, o povo só dá glória a Deus com o pregador pregando, só se manifesta para dar aleluia se o pastor der sinal. Eu já fui em lugar assim, depois que eu soube, o pastor fazia assim, aí todo mundo, se o pastor fizesse assim, todo mundo calado. Graças a Deus que aqui o pastor está até escondido, não precisa disso. Vocês entendem? Vocês conseguem sentir a gravidade? Irmão, nós somos responsáveis de adorar a Deus, de servir a Jesus, e as pessoas nos observam quem nós somos diante de Deus, tanto na igreja como fora da igreja. Eu sempre gostei de ser essa pessoa, ou no culto ou fora do culto, porque a presença de Deus não está em nós só na hora do culto, ou só quando estamos pregando, ela está aonde nós estivermos. Sabe o que é que João, discípulo de Jesus, disse uma vez? Se alguém diz que está com Cristo, então ande como Cristo andou. Capítulo 10, versículo 38 de Atos, Pedro disse, como foi que Cristo andou? Pedro disse assim: Cristo andou cheio do Espírito Santo. Primeira característica de quem anda com Cristo. Segundo, andou fazendo o bem. Quando nós sabemos fazer o bem, nós não fazemos, nós pecamos. Esse irmão, esse dia um colega me chamou e disse: pastor, esse negócio da gente estar ajudando pessoas aí, para pegar a luta dos outros, eu não faço isso não. Eu digo: meu irmão, isso aí é mentira, porque a Bíblia diz: se nós sabemos fazer o bem, não fazemos, nós pecamos. Ajudar alguém que está precisando é dever de cristão. Não vem com essa conversa que vai pegar a luta do irmão porque ajudou. Isso é tudo ilusão de crente, de pessoas que não conhecem a Bíblia. Jesus mandou nós ajudar o aflito e o necessitado. Eu sei que tem gente que tem prova particular, que Deus não deixa a gente ajudar por um critério provatório de Deus. Agora, eu não poder ajudar porque vou pegar a prova de ninguém, isso é ilusão, irmão. Deus quer que o crente, que a igreja estenda a mão e abençoe quem está precisando da bênção de Deus. Mical olha para Davi, Davi está sem as vestes em algo, bailando, estava dançando. E ela murmurou e fez assim, ó, desaprovou o rei. Mas você tirar suas vestes reais, ficar igual um servo no meio de todo mundo aí, que coisa mais feia. Davi disse: a presença de Deus está em mim. Ele disse umas coisas para ela e disse: você nunca vai ser mãe de filhos, porque você não acredita na presença de Deus. E foi o que aconteceu. Mical nunca se tornou mãe de um filho, porque desacreditou da presença de Deus. A arca chega em Jerusalém. Davi manda colocar dentro da tenda, do lugar especial. Memorize, lugar especial. Quando Davi coloca a arca da aliança dentro da tenda, segunda coisa que vai acontecer, 1 Crônica 25, versículos 7 e 11. Davi contratou 288 músicos para fazer culto 24 horas na porta da tenda. Um grupo fazia, quando cansava vinha outro. Era 24 horas de culto na porta da tenda. E o povo vinha. Quem gostava de culto ia para a porta da tenda fazer culto. Porque tem crente que é apaixonado por culto. Tire algumas coisas dele, mas não tire ele do culto. Não tire o culto dele, não. Porque tem crente que ama o culto a Jesus. Gosta de estar no ciclo de oração, gosta de estar na escola dominical, culto de ensino, culto de ceia. Foi culto! Aquele crente gosta de estar dentro do culto, porque ele sente prazer na lei do Senhor. Isso preenche a alma dele. Ele não se alegra quando ele tem uma conquista material. Aquilo não mexe com a vida espiritual dele, porque ele sabe que Jesus deu, e Jesus deu para ele desfrutar e ser mordomo. Agora, quando a presença de Deus se manifesta nele, aí é diferente, aí ele valoriza. Ele diz: é disso que eu gosto, é disso que eu preciso, é a presença de Deus. Então os 288 homens músicos estão lá 24 horas tocando na tenda. O tempo passou. Você sabe que o tempo passa e as coisas mudam. As coisas mudam. O que é que mudou? Deus levou Davi para a eternidade, levantou Salomão. Salomão, por ordem de Deus, construiu um grande templo. Está tudo certo, não tem nada de errado de Salomão ter construído o templo, foi Deus que deu ordem. Salomão, quando construiu o templo, levou a arca da aliança
para o Santo dos Santos dentro do templo, está tudo certo. A tenda teve que desmanchar, que não precisava mais de tenda de Davi. O tempo passou. E quando foi um dia, Deus levanta um profeta chamado Amós no ano 750. E Amós disse que Deus estava com saudades da tenda de Davi. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus, me explique, Jesus, por que é que o Senhor sentiu saudade da tenda de Davi? Por que é que o Senhor não sentiu saudade da tenda de Moisés? Que a Bíblia diz que o Senhor falava na tenda de Moisés, em Êxodo 33, Deus falava face a face com Moisés, numa tenda chamada de tenda do encontro. Por que que Deus não sentiu saudade dessa tenda? Por que que Deus não sentiu saudade da tenda de Abraão? Se Deus disse, Abraão é meu amigo, e amigo a gente sente saudade. Mas Deus não sentiu saudade da tenda de Moisés, não sentiu saudade da tenda do amigo Abraão, não sentiu saudade das tendas de Isaac. Deus não sentiu saudade de tenda de ninguém. Agora da de Davi, ele sentiu. E eu fui estudar, a Bíblia é para ser estudada, para a gente aprender. E no texto aqui de Atos, no capítulo 15, versículo 6, Tiago, irmão de Jesus, na primeira assembleia doutrinária em Jerusalém, ele faz essa afirmação, dizendo assim, o Senhor vai reerguer a tenda de Davi que está caída. Por isso que eu estou dizendo para vocês que Deus sentiu saudade da tenda de Davi. Agora eu vou explicar por que Deus sentiu saudade da tenda de Davi. Sabe por quê? Porque tinha cultos verdadeiros na tenda de Davi. Havia culto autêntico na tenda de Davi. Aí às vezes a gente vê uns irmãos que a gente sabe até, é compreensível algumas colocações, dizer, ô pastor, eu tenho tanta saudade daquela igrejinha feia de madeira que a gente congregava, a gente chorar. Mas você pode chorar aqui também, não tem problema nenhum não. Mas não tinha nem ar-condicionado, mas agora tem, aproveitei até melhor para você sentir Deus, para você se alegrar, porque quem faz o culto é você. Saudosismo não vai fazer a gente crescer e nem a gente vai voltar lá. Nós precisamos avançar, porque tem vidas para nós ganhar para Jesus e nós não podemos nos prender ao passado. Eu também tenho saudade, mas eu não deixo a saudade ser maior do que a minha vontade de buscar a presença de Deus hoje. Agora vamos entender por que Deus vai sentir saudade dessa tenda. Porque na tenda de Moisés as pessoas iam lá para levar problema para Moisés resolver. Deus fala com Moisés e resolve o problema. A tenda de Abraão era uma tenda particular. E Abraão não tinha dado a Deus coisas como Davi deu. O que é que Davi deu para Deus? Davi deu culto. E o culto mexeu com a presença de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, baseado na Bíblia. Dependendo do nosso culto que prestamos a Deus, isso vai dizer muito quem nós somos diante de Deus. Tem uma história na Bíblia que nós não valorizamos muito, que é muito conhecida, a história da mulher do fluxo de sangue. Meu Deus do céu, quem é que não conhece? Quem é que não conhece a mulher que tinha um fluxo de sangue? Mas tem uma coisa ali muito importante. A Bíblia diz em Lucas 8, 43 a seguir, que aquela mulher, estrategicamente, ela veio por trás de Jesus. Ela veio por trás e ela disse, eu tão somente tocar na hora das vestes. Aí eu fui estudar por que essa mulher foi decidida a tocar na hora das vestes. Porque Malaquias, no capítulo 4, tem uma tradução atualizada que diz assim, na orla das vestes dele haverá cura. E a mulher está dentro, a mulher está dentro de um contexto profético. Ela disse, eu vou tocar nas vestes. Por que ela veio por trás? Por que ela veio por trás? Porque o povo queria estar na frente para Jesus ver eles. Porque tem gente, se não estiver sendo visto, não está bom para ele. Todo mundo quer estar na frente para Jesus ver que estava ali. Ei! Tem hora que parece que a gente está esquecido, é os melhores momentos da vida com Deus. Tem ninguém vendo a gente, as oportunidades diminuem. Eu passei um ano todinho ajudando um pastor, eu levava mensagem assim, o pastor nunca me deixou, porque Deus estava usando ele para me provar. Passou um tempo, eu fui ser pastor naquela igreja que eu queria dar o meio de uma palavra. Jesus trabalha por você, faça culto para ele. A mulher tocou na hora das vestes de Jesus. Jesus parou o culto na hora. Pastor, isso é heresia, falando de Bíblia. Jesus parou, olhou e disse, quem foi que me tocou?
O culto mudou na hora, porque quando alguém toca em Jesus, muda a ambiência. Quem foi? Aí a Bíblia diz que os discípulos repetem uma palavra, como sempre. Senhor, então todo mundo te apertando, isso é fora de ética, Jesus. O Senhor fazia uma pergunta dessa. Jesus disse, não. Alguém me tocou com fé porque eu senti que de mim saiu virtude. Pedro, você não viu que o culto mudou? Você não viu que o culto mudou, Pedro? Eu tive que mudar o direcionamento do culto. A mulher disse, foi eu que toquei no Senhor. Eu lhe toquei, Jesus, porque eu tinha 4 tipos de problema. O meu primeiro problema, estava doente e não tinha jeito de ficar curado. Eu gastei todo o meu dinheiro com os médicos. Segundo, eu estava doente, Jesus, emocionalmente, porque eu gastei meu dinheiro. Em terceiro lugar, Jesus, eu estava doente socialmente, porque ninguém queria uma mulher imunda participando de nenhuma celebração na sociedade. Em Levítico capítulo 15, versículo 19, a Bíblia diz que quem tinha um fluxo de sangue estava imundo, e segundo a lei, não podia sentar nem numa cadeira na casa de alguém, que a cadeira ficava imunda. A mulher está doente, ela tem 4 problemas fisicamente, ela está doente, emocionalmente, as doenças psicossomáticas que se manifestam, ela está doente, socialmente, em 4º lugar, ela está doente, religiosamente, porque quem tinha um fluxo de sangue não podia participar de nenhuma atividade religiosa. Mas quando ela tocou em Jesus no culto, tocar em Jesus, a coisa muda na hora. Tocar na presença de Deus, a ambiência muda. Muda na hora. Lembra dos dois? Ei, tem 2 ladrões na cruz. Está aqui, um do lado esquerdo, fazendo o culto a Jesus. Ele fez o culto dele. Ele olhou assim e disse, teve que olhar meio assim. Ela está crucificada. Se tu és o Cristo, desce dessa cruz. Olha o culto dele. Salva a ti mesmo e salva nós. Jesus calado estava, calado ficou. Os historiadores dizem que o nome dele era Jetras. Aí está o Dimas do outro lado. Olhou para o companheiro e disse, rapaz, a gente cometeu crime e os nossos crimes nos trouxeram para cá, mas esse aí nada fez de errado. Aí ele olhou para Jesus, sabia que em cima da cruz de Jesus estava escrito em 3 idiomas: latim, que era a língua do Império Romano, grego, que era a língua de todos os povos e dos gregos, e estava escrito em judeu as seguintes palavras: esse é Jesus, o rei dos judeus. Quando o ladrão olhou para essas escritas, viu Jesus com uma coroa de espinho, todo dilacerado. Isaías tinha dito, já estou terminando, que não havia beleza alguma em Jesus para o desejarmos, mas o ladrão leu que estava escrito que é rei dos judeus em 3 idiomas. Sabe o que é que o ladrão fez? Olhou para Jesus e disse: Senhor, se lembre de mim quando tu entrares no teu reino. Irmãos, deixa eu explicar por que é que ele chamou Jesus de Senhor. Eu li um documentário do pastor Josué Brandão, e ele disse que a palavra Senhor naquela época só era dirigida a 2 classes de pessoas: reis e imperadores. Ele chamou um homem que está com uma coroa de espinho na cabeça, que está sentenciado à morte, que está acusado de crimes que não cometeu, e ele chama de Senhor. Ele faz o culto dele com excelência. Jesus olha para o culto dele e diz para ele: hoje mesmo você vai entrar comigo no paraíso. Eu quero lhe convidar a ficar de pé, por favor, com permissão do pastor dessa igreja. Aleluia. Quem está no culto aí, dá aquele glória pentecostal. Agora é som. E eu vou encerrar a minha pregação falando de um dos cultos mais bonitos da Bíblia. O culto na tenda de Davi era bonito, o culto do ladrão foi bonito, o culto da mulher do fluxo de sangue, mas tem uma personagem bíblica que ela fez um dos cultos mais bonitos, por isso que Jesus mandou relembrar o culto que esta mulher fez. Já lembrou, né? Ei, não, essa não é outra, essa aí também foi bonita, mas essa aqui é interessante. Jesus está na casa de um homem chamado Simão. Simão convidou Jesus para ir na casa dele. E daqui a pouco a mulher pecadora, irmã, essa mulher tem uma vida tão ruim. Há quem diga que ela tomava até os maridos das mulheres casadas. Não dá para dizer isso, que a Bíblia não diz, mas ela fazia um bocado de coisa errada. Ela passa lá e diz: o que é que está acontecendo na casa de Simão? Disse: era Jesus. Ela disse: é ele. Foi na casa dela, pegou um vaso de alabastro,
de unguento precioso. Entrou, eu não sei como é que ela conseguiu entrar, mas ela entrou. Derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, sentou nos pés de Jesus. Eu sei que você conhece a história, mas eu preciso lhe contar. E ela começou a chorar, enxugar os pés de Jesus com os cabelos e limpar os pés de Jesus com as lágrimas que caíam. E o perfume exalou dentro daquela casa. Na mesma hora o espírito da cobiça manifestou em Judas e em Simão, o dono da casa. Eles disseram: era para ter vendido esse azeite e ter dado aos pobres, esse unguento precioso. Aí Jesus tomou a palavra e disse: Simão, eu tenho uma palavra para te dizer. Simão se ajeitou todo e disse: dize-a, Senhor. É agora que Jesus vai me elogiar publicamente. Jesus disse: eu entrei aqui, e eu não vim aqui porque eu quis, eu não vim aqui pedir a comida a você. Você me convidou, e você, como anfitrião da casa, tinha que ter feito duas coisas comigo. Primeiro, você tinha que me saudar com o ósculo santo, você não me saudou. Segundo, você, como anfitrião da casa, tinha que lavar os meus pés, porque era algo dentro do contexto cultural que tinha que acontecer. Se eu chamasse o Senhor para almoçar na minha casa, eu tinha que lavar seus pés e dar um beijo do lado do outro, porque era cultural isso, dentro da cultura judaica. Jesus disse: você não me saudou com ósculo e nem lavou meus pés com água, mas esta mulher, ela colocou esse azeite sobre a minha cabeça para anunciar a minha morte, e ela sentou aos meus pés e não para de chorar, derrama lágrimas nos meus pés, e derramando essas lágrimas, ela está enxugando meus pés com os seus cabelos. Olha aqui, Simão, eu vou dizer para você, quando a minha palavra for pregada lá em Assis, eu quero que o povo de Assis saiba que eu recebi o culto desta mulher, porque foi um culto com excelência, ela fez com o coração. Pegue na mão dessa pessoa que está perto de você aí, pega aí, pega aí, pegue na mão, pode fechar o corredor, pega aí, pega aí, pega aí quem está no culto, pegue na mão desse crente salvo aí, pegue. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, pode ver o verdadeiro. A minha oferta, Jesus está aqui, ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer. O menino da mídia vai caprichar agora, viu? Ela mandará bacalaraba. Aleluia. Eu quero te adorar. Você está num culto a Ele. Já tem um jovem no culto aqui adorando. Eu quero me alegrar. Olha aí que coisa linda, Jesus. A vitória vem. Nós estamos no culto. Pois tu és fiel, Senhor. Jesus vai batizar você com o Espírito Santo nesta noite. Vamos lá, tu és fiel, Senhor. Senhor, eu sei que tu és fiel. Vocês, só quem acha Ele fiel, canta para Ele nesta noite. E Ele é fiel, meus companheiros de ministério. Aleluia.
Olha aqui para mim, tecladista. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, sobre as águas tu deixa Jesus encher. Deus vai lhe dar o dom da palavra e da ciência. Os textos bíblicos que você não compreende, Deus vai lhe usar no dom da palavra, te diz o Senhor nessa noite. Descansarei. Ei, você vai soltar a mão do seu irmão e vai agora escolher alguém para orar aí. Compre-me. Escolhe alguém para você orar, para a gente encerrar. Com tuas mãos. Que coisa linda, Jesus. Com poder. Vocês são bons demais no teclado. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão, aleluia, sobre a tempestade, descansarei. Você vai voltar para sua casa. A vida vai continuar. Só que você precisa sair desse culto sabendo de uma coisa. Sabe quem é a tenda de Davi desta geração? É você. É você quem transporta a presença de Deus. Você é a tenda de Davi, que quando Deus olha, quando Deus olha, Deus vê a presença de Deus em você. Você é a tenda de Deus. Eu sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Ponha que sempre te estende as fortes mãos. Para, mocidade. Sei que as muralhas, coisa linda, Jesus. andei tímida, eu sei que é Jesus, e as barreiras tu irás transpor. Levanta as duas mãos para o céu agora, vamos lá. Pois, meu Deus, para que